Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre diagonalização de um operador linear. A diagonalização ela consiste da gente fazer uma mudança de base no nosso espaço vetorial de tal forma que a matriz dessa transformação em relação a essa nova base ela seja uma matriz diagonal. Então vamos ver do que se trata esse assunto. Então, se a gente considerar um espaço vetorial e um operador linear nesse espaço vetorial, então a gente considera uma base alfa, né, que é uma base ordenada, e para essa base nós já sabemos que existe uma matriz associada a esse operador. E sabemos também que as colunas dessa matriz, então cada coluna representa as coordenadas da imagem de cada vetor da nossa base escolhida. E o que nós queremos fazer agora é encontrar uma base beta. A gente quer saber se é possível encontrar uma base beta de vetores V1, V2 e V3 de tal maneira que a matriz em relação a essa base seja agora uma matriz diagonal. Vejam que uma matriz diagonal nós temos aqui na sua diagonal escalares e todos os elementos da matriz, os outros, são iguais a zero. Então nós temos aqui uma matriz mais fácil de ser trabalhada. Para que isso seja verdade, então deveria ser possível a gente encontrar três vetores dentro do espaço vetorial E, de tal forma que a imagem do primeiro vetor da base fosse lambda1 V1 mais 0 V2 mais 0 V3. E para o segundo vetor dessa base, que é o vetor V2, a imagem dele deveria ser 0V1 mais lambda 2V2 mais 0V3. E para o último vetor, nós teríamos que a imagem desse vetor deveria ser 0V1 mais 0V2 mais um lambda 3V3. Então, se isso acontecer, nós temos aí a nossa matriz diagonal. Então, o nosso problema ele se resume em encontrar um escalar e vetor no espaço vetorial de tal forma que a imagem de V seja um múltiplo dele mesmo. Então vocês podem perceber aqui, que a imagem desses vetores da base eles devem ser múltiplos dele mesmo. E assim consiste o nosso processo de diagonalização. O processo de encontrar uma base do espaço vetorial de tal maneira que um operador linear tenha sua matriz na forma diagonal, esse processo ele é chamado de diagonalização. Então, nós estamos interessados em saber sobre quais condições é possível a gente diagonalizar o nosso operador linear. Então agora nós vamos para a definição de autovalores e autovetores. Se nós temos um operador linear num espaço vetorial e se a gente tem que a imagem de um vetor V é um múltiplo dele, nós vamos dizer que esse escalar lambda ele é um autovalor do nosso operador T e esse vetor V ele vai ser um autovetor associado ao autovalor lambda. Aqui nós temos a definição do que é um autovalor e um autovetor. Nós vamos fazer um exemplo para que nós possamos praticar como é que a gente encontra autovalores e autovetores. Então eu quero dizer para vocês que o próximo exemplo eu vou abordar ele da forma mais prática possível. Então eu vou mostrar aqui um método de encontrar autovalores e autovetores. Vamos lá para esse exemplo.
Nesse primeiro exemplo, nós vamos considerar um operador linear em R2 e nós vamos verificar se existem vetores não nulos, lembrando que os nossos autovetores que a gente procura são vetores não nulos, de tal forma que a imagem de V seja um múltiplo do próprio vetor V. Então, nós queremos verificar essa igualdade. Quais são os vetores que a imagem são múltiplos dele mesmo? E o primeiro passo que a gente faz é considerar a matriz da transformação linear em relação a alguma base. Então, no nosso caso, nós estamos considerando a base canônica. Aqui nós temos a matriz do nosso operador linear. O método que a gente faz consiste em a gente vir aqui na diagonal dessa matriz e subtrair lambda em cada elemento dessa diagonal. E essa matriz, quando a gente subtrai lambda, nós vamos chamá-la de T menos lambda I. Assim nós temos a nossa matriz T menos lambda I. Veja que eu subtraí lambda de cada elemento da diagonal principal da matriz. Os autovetores que a gente está procurando, eles estão no núcleo desse operador T menos lambda I. E como a nossa procura é por vetores não nulos, então nós vamos considerar que o determinante dessa matriz seja igual a zero. E assim, a partir deste determinante, nós vamos ter um polinômio que é chamado polinômio característico. E as raízes desse polinômio é que vão ser os nossos autovetores. Veja só, se eu tenho aqui a minha matriz e eu quero calcular o determinante dessa matriz, veja que eu vou multiplicar, né? A primeira diagonal nós temos menos 3 menos lambda vezes 2 menos lambda menos 1 vezes 4, então vai ficar mais 4. E esse determinante é igual a zero, e aqui nós temos o nosso polinômio característico. E quando a gente reescreve esse polinômio, nós temos aqui um polinômio de segundo grau, lambda ao quadrado mais lambda menos 2 igual a zero. E as raízes desse polinômio serão os nossos autovalores. Então, calculando as raízes desse polinômio, nós já encontramos os nossos dois autovalores. Então, veja que para encontrar os nossos autovalores, nós calculamos as raízes do polinômio característico. Agora, para encontrar o autovetor associado a cada autovalor, nós começamos aqui com lambda 1, e aí nós voltamos lá naquela primeira equação, né? Então, nós estamos procurando vetores T de V igual a lambda V. E como o nosso lambda é igual a 1, nós queremos os vetores V tais que T de V é igual a V. E ao fazer isso, a gente obtém esse sistema de equações lineares. E para esse sistema nós temos como solução x igual a y. Então existem infinitos autovetores associados a esse autovalor. E todos eles então são vetores V da forma x. E colocando esse x em evidência, nós temos os vetores múltiplos do vetor de coordenada 1 e 1. E o mesmo processo a gente faz para encontrar os autovetores associados a lambda 2. Então, nós agora estamos procurando vetores W, de tal forma que a imagem de W é igual a menos 2W. E voltando lá na nossa transformação linear, quando a gente faz essa
igualdade, a gente obtém mais um sistema de equações lineares. E a solução desse sistema, vocês podem fazer a verificação. Nós temos x em função de y, encontramos x igual a 4y, e mais uma vez nós vamos ter infinitos autovetores associados a lambda 2. E todos esses autovetores então são da forma x, que é 4y, e y. E colocando o nosso y em evidência, nós temos vetores múltiplos do vetor 4 e 1. Então, resumindo, nós temos que para lambda1 nós podemos escolher um autovetor associado. Então, nós temos o vetor v de coordenada 1 e 1. E para lambda 2, que é igual a menos 2, o nosso autovetor associado é w igual a 4 e 1. E se a gente observar, todos esses autovetores que nós encontramos, eles são linearmente independentes. E eles são capazes de gerar todo o R2. Então, nós temos aqui uma nova base de R2 formada de autovetores. Então, quando a gente escreve a matriz da nossa transformação linear em relação à base de autovetores, nós temos uma matriz diagonal. E veja que nessa matriz, a diagonal dela é composta exatamente pelos nossos autovalores. Então veja que é bem simples a gente encontrar autovalores e autovetores associados. E nesse caso, como a gente encontrou uma base de autovetores, nós conseguimos diagonalizar a matriz do nosso operador linear. E eu já adianto para vocês que nem todo operador é possível encontrar uma base de autovetores. Vamos fazer mais um exemplo. Agora nós temos um operador em R3 e a matriz desse operador já foi dada. E a gente precisa diagonalizar essa matriz, diagonalizar esse operador. A gente precisa verificar se ele é diagonalizável. Então o que nós fazemos é subtrair lambda de cada elemento da diagonal da matriz. Assim nós temos a matriz T menos lambda I. E nós já sabemos que o determinante dessa matriz é igual a zero. E a partir desse determinante, nós temos o nosso polinômio característico. E as raízes desse polinômio serão os nossos autovalores. Então, vamos lá. Temos aqui a nossa matriz T menos lambda I. Veja que eu tenho aqui menos lambda em cada elemento da diagonal. E quando eu calculo esse determinante e eu igualo ele a zero, a partir dessa igualdade eu tenho o meu polinômio característico. E esse polinômio ele vai existir duas raízes. As raízes que a gente consegue encontrar para esse polinômio é 3 e menos 1. Agora, para encontrar os autovetores, nós fazemos como no primeiro exemplo. Então, para lambda1 igual a 3, nós queremos procurar vetores, da nossa transformação linear, tais que t de v é igual a 3v. Então, nós temos aqui essa equação. Então, quando a gente volta lá na nossa transformação linear e busca a igualdade t de v igual a 3v, nós temos um sistema de equações lineares. E também para esse sistema nós temos a seguinte solução. Nós vamos encontrar z igual a zero e x e y variáveis
livres. Então, os autovetores que nós vamos encontrar são vetores da forma x, y e 0. Nós vimos que z é igual a 0, então nossos vetores têm a forma x, y e 0. A terceira coordenada é 0. E quando a gente faz a decomposição, nós podemos tomar esses autovetores, né, gerados por dois outros vetores, que é 1, 0, 0 e 0, 1, 0. E usando o mesmo raciocínio para o nosso próximo alto valor encontrado, que é λ2 igual a menos 1, nós estamos procurando vetores w de tal forma que t de w é igual a menos w. Então, a partir dessa igualdade, nós temos também esse outro sistema de equações lineares. E nós temos para esse sistema soluções, nós temos infinitas soluções, onde, dependendo da variável z, onde os vetores são dessa forma encontrada. Resumindo então o nosso exemplo, veja que para λ1 igual a 3, nós encontramos autovetores associados que são gerados por 1, 0, 0 e 0, 1, 0. Então nós temos dois autovetores linearmente independentes associados para um único autovalor. E para o outro autovalor, λ2, o autovetor associado, a gente pode escolher w, o vetor 4 menos 5 e 4, considerando z igual a 4. Então, assim, nós temos esse conjunto de autovetores. Então, nós encontramos dois autovalores e três autovetores. E mesmo assim, nós encontramos três autovetores linearmente independentes. E eles formam uma base beta para o nosso espaço vetorial R3. Se nós encontramos uma base de autovetores, então a matriz em relação a essa base vai ser uma matriz diagonal. Então nós já vimos dois exemplos de operadores diagonalizáveis. Então nós podemos dizer que um operador linear ele é diagonalizável se existir uma base de autovetores para esse operador linear. Então, quando a gente consegue uma base de autovetores, então o nosso operador ele é diagonalizável. Veja que para esse exemplo nós temos uma transformação linear, nós já temos a matriz dessa transformação linear em relação à base canônica. Aqui eu já escrevi menos lambda na diagonal da matriz, então nós já temos aqui a matriz T menos lambda I, e nós vamos calcular o determinante dessa matriz e igualar a zero para termos o nosso polinômio característico. Então nós temos o determinante sendo igual a zero, e a partir do nosso polinômio característico, nós encontramos duas raízes para esse polinômio, que é 3 e menos 1. Agora nós vamos fazer o mesmo processo feito nos dois exemplos anteriores. Então, os autovetores V associados ao autovalor λ1 igual a 3 são vetores V de tal forma que T de V é igual a 3V. E a partir dessa equação, nós temos um sistema também, e a solução para esse sistema nós encontramos x, y e z iguais a zero e x livre. Então, para esse autovalor, nós encontramos infinitos autovetores associados, que serão vetores múltiplos do vetor 1, 0, 0. E
Para o próximo alto valor, menos 1, mais uma vez nós queremos vetores w, de tal forma que a imagem de w seja igual a menos w. A partir disso nós temos um sistema e assim também encontramos esta solução para esse sistema. Veja que aqui eu estou resumindo porque eu já estou veja que aqui eu já estou fazendo uma demonstração direta, porque a solução desse sistema eu aconselho que vocês pausem o vídeo, dêem uma analisada nesse sistema e cheguem nessa solução. Resumindo, então, para a lambda 1, nós temos um autovetor associado, e para a lambda 2, nós temos um outro autovetor associado. Aqui nós vamos considerar z igual a 16. Nós encontramos dois autovetores linearmente independentes. Mas como a gente sabe que o R3, a dimensão dele é 3, então nós não temos aqui uma base de autovetores, porque nós encontramos apenas dois autovetores. Então este operador linear, ele não é diagonalizável. Então veja que agora nós temos aqui um exemplo de um operador linear que não é diagonalizável, porque nós não encontramos uma base de autovetores. E um teorema que eu quero apresentar agora é, então, autovetores associados a autovalores distintos, eles são linearmente independentes. Então, se eu encontro dois autovalores diferentes, para cada um desses autovalores eu vou encontrar autovetores linearmente independentes. E uma consequência para esse teorema é que agora a gente sabe quando é que um operador ele é diagonalizável. Então, se a dimensão do nosso espaço vetorial é n e nós temos um operador linear sobre esse espaço vetorial, então se a gente encontrar n autovalores distintos, significa que nós vamos encontrar n autovetores distintos. E esses n significa que nós vamos encontrar n autovetores linearmente independentes. Então nós temos aí uma base de autovetores de T. E assim a gente encerra esse vídeo com esse corolário, no qual agora você sabe quando é que um operador linear ele vai ser diagonalizável. Encerrada então essa parte de transformações lineares, nós falamos de espaços vetoriais com produto interno e, para finalizar uma sequência básica de álgebra linear, nós falamos de operadores ortogonais e operadores autoadjuntos. Espero que vocês façam os exercícios, façam suas pesquisas, procurem tirar suas dúvidas e até logo!